Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula 5. Nós estamos trabalhando aqui a matemática das relações, vencendo os desafios financeiros. E aí nós já falamos muito sobre a programação, sobre a Matrix, e eu tenho uma pergunta para te fazer nessa aula. Você é livre? De fato, você acredita que é livre? Sabe, a maioria das pessoas acreditam que são elas que escolhem as suas coisas, as suas realidades, né? Mas eu quero provar para você que não há liberdade de fato. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, pessoas que estudaram, né? Mesmo sendo pessoas que trabalham ampliação da consciência, ao longo de um dia, elas tomam poucas decisões baseadas nos pensamentos livres delas. A maioria dos casos, as suas decisões são automatizadas pelas programações mentais que já existem. Então, não está baseado na presença, na consciência daquele momento, na integração com o seu espírito, ouvindo aquilo que está além do que os seus 5 sentidos conseguem perceber, do que está visível na matéria. Totalmente vinculadas à sua consciência, à sua intuição. Não. A maioria das pessoas não conseguem estar presentes. Elas estão envolvidas com tantos pensamentos, tantas influências e programações, que de fato elas não são livres. Então, são como robôs agindo no automático. São exatamente a Matrix, sendo verdadeiramente manipulados por um programa, uma consciência, por uma mente coletiva, baseada num reino totalmente de trevas, alienado, ok? Então, dirigidos pelo quê? Por condicionamentos passados e, principalmente, por velhos hábitos. Então, para que você quebre um hábito, isso é muito difícil, é necessário de forma consciente, intencional, fazer ações específicas para que isso seja reprogramado e modificado. E aí que entra a conscientização, aí que entra a matemática das relações. Então, o que é a consciência, né? O que é esse trabalho que nós vamos fazer vai contribuir para a sua vida melhorar, principalmente no aspecto financeiro, que é este módulo que estamos trabalhando. A sua consciência vai te colocar num lugar de observador dentro da Matrix, como eu já falei em outras aulas, mas você vai começar a perceber os elementos se moverem do ponto de vista do criador dessa realidade. Você começa a observar os seus próprios pensamentos, as suas próprias ações. Para quê? Para que você possa viver das escolhas verdadeiras, feitas no momento presente, consciente, no momento atual, que é o único que verdadeiramente existe, o agora. Um lugar onde podemos governar, onde podemos verdadeiramente ser governadores, ok? E não governados por um sistema já criado dessa mente que eu falei para você, por uma programação proveniente de um passado que te ensinaram, um passado dos seus pais que te programaram e que te fizeram fazer exatamente o que eles faziam. Existe algo que se chama memória afetiva. Eu estou cuidando da minha alimentação e ontem eu estava com um grupo de pessoas e começaram a passar um recipiente cheio de pão com manteiga e café com leite. Uma coisa simples, mas existe ali uma memória afetiva da minha infância com a minha mãe. Então, às vezes, você acaba quebrando algo que é seu, que você criou por causa de um hábito, de uma memória afetiva. Um pão, um leite, que a gente sabe que faz mal para o corpo, mas que mesmo sabendo, mesmo conscientes, a emoção, ela prevalece por ser uma memória afetiva. É como se naquele momento, se eu escolhesse comer aquela comida, eu estivesse trazendo a minha mãe para perto. Então, quantas pessoas acabam passando por cima das suas finanças, acabam gastando mais do que podem, acabam fazendo escolhas que verdadeiramente no futuro vão prejudicá-las financeiramente por causa de uma memória afetiva, por causa do desejo de estar incluído naquele grupo.
Então, uma vez que você está consciente, uma vez que você trabalha a presença, uma vez que você trabalha o agora, uma vez que você se dedica a ouvir o Espírito, então você consegue ver a sua programação tal como ela é. E como é que ela é? São gravações de informações recebidas e aceitas no passado, quando você era muito jovem, quando você era criança, para conhecer algo melhor. Você não tinha outra referência. Então essas foram as únicas referências que você recebeu. Você vai entender que esse condicionamento, né, não é quem você é. E falando de condicionamento, para quem já estudou psicologia, principalmente a cognitivo-comportamental, vai lembrar do Skinner. O Skinner é aquele que começou a fazer experiências com ratos e começou a perceber o nosso cérebro, o quanto ele funciona através de condicionamentos. Dessa estrutura, você vai entender o adestramento dos cães e de outros animais, baseado exatamente nessa estrutura, nesse conhecimento de como programação de um sistema cerebral, um sistema emocional, um sistema que vai fazer com que você, de forma animalesca, né, acabe agindo sem conseguir estar presente com a sua consciência, que é a única linguagem do espírito. A consciência é a linguagem do espírito e o espírito é o que verdadeiramente nos faz diferentes dos animais e das outras coisas criadas por Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos do Pai dos Espíritos. Então, mesmo tendo uma alma, mesmo tendo essa alma sendo a nossa mente, o centro, né, dos nossos pensamentos, da nossa consciência como pessoa, como indivíduo, como aquele que está encarnado aqui na Terra, o Espírito é o que verdadeiramente somos, como filhos do Pai dos Espíritos, é o que verdadeiramente nos mostra que somos infinitos, seres que vamos muito além e somos governadores aqui na Terra, governadores sobre os animais, sobre os outros seres criados, porque isso nos faz a imagem e semelhança de Deus. Então, a consciência é a linguagem do espírito. Aquele que ouve a sua consciência, aquele que ouve o seu espírito, aquele que está ligado em relacionamento com o Criador, esse sim tem condições, tem estrutura para poder modificar e criar um novo sistema. Criar uma nova programação de um reino de luz, de um reino próspero, da verdade do que somos. Então você vai entender que esse condicionamento anterior não é quem você é, não está relacionado à sua identidade, mas é quem você foi programado para ser, ou quem você escolheu para ser. Eu estou me lembrando de um amigo que falava sobre marketing. Ele disse, existe uma programação, eu preciso, porque trabalho com isso, tatuar meu braço, eu preciso mudar o meu cabelo, eu preciso mudar minha roupa para que eu possa ser aceito pelo grupo, porque existe um programa, existe um padrão para que eu possa ser aceito. Então, as pessoas começam a se modificar, a modificar o seu comportamento, sua maneira de se vestir, sua maneira de agir, justamente para poder entrar para um sistema, para poder ser aceito por esse sistema, para poder estar dentro dessa programação. Então você vai compreender que tudo isso é uma gravação, entende? Mas você não é a gravação, você é o gravador, entende? Aquilo que está dentro do copo, né? Você não é o que está dentro, você não é o conteúdo do copo. Você precisa entender que você é o próprio copo. Então, eu estou trazendo para você hoje, especificamente, em relação à riqueza, ok? Porque a genética, ela vai ter uma influência em tudo. Mas, como eu disse, a genética, ela vai te dar os elementos de construção. Então, você vai ter com a genética o quê? Vamos colocar aqui numa construção, você vai ter os tijolos, você vai ter o cimento, mas vai ser a programação que vai definir a possibilidade de se é uma casa pequena, se é uma mansão, se é um prédio, se é um shopping center. E o seu campo, né, a sua escolha, a sua percepção e a sua consciência é que vai verdadeiramente fazer com que o seu espírito manifeste na Terra o que de fato é a verdade da sua criação. Então são os aspectos espirituais que desempenham o seu papel
E boa parte do seu modelo mental, né, que você vai prover, né, suas crenças, suas informações que serão passadas para todo o campo. Você precisa renunciar de forma consciente a todo conceito, a toda crença que não te ajuda a conquistar a riqueza e substituir isso pela nova programação que a matemática das relações te traz. Eu quero falar para você um pouquinho aqui, para finalizar nossa aula, sobre o conceito de riqueza. O que é riqueza? Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, riqueza é a qualidade do que é rico, é magnificência, abundância, fertilidade, a classe dos ricos. Trazendo um pouco da Bíblia, como você sabe, eu sempre gosto de trabalhar a Bíblia. O Antigo Testamento, né, Antigo Testamento, traz várias palavras traduzidas por riqueza. Mas normalmente elas concordam com a ideia da palavra portuguesa para riqueza, tá? No Novo Testamento tem algumas palavras traduzidas como riqueza, palavras com conotação positiva e também palavras com conotação negativa. Durante muitos séculos, a gente prestou atenção apenas ao aspecto negativo da riqueza, principalmente os cristãos. Mas vamos ser bastante honestos e criteriosos agora e vamos ver ambas as abordagens que estão presentes na Bíblia sobre possuir bens e riquezas. Eu vou trazer primeiro a palavra de origem aramaica, que é mamonas. Mamonas significa riqueza em aramaico, mas está relacionado ao tesouro de Mamon, ok? Mamon é uma entidade, é uma criação da mente, onde espiritualmente passa a existir uma entidade que representa essa riqueza, a riqueza personificada que se torna oposta a Deus. Então, eu vou ver isso lá no dicionário Strong, que eu gosto muito. Essa palavra não é muito comum, ela aparece apenas 4 vezes na Bíblia, foram todas ditas por Jesus e 3 delas no mesmo sermão no Evangelho de Lucas. Isso está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24 e Lucas, capítulo 16, versículos 9, 11 e 13. Então, eu só vou citar hoje. Depois eu vou falar com maior profundidade sobre Mamon e sobre os mamonas, ok? A segunda palavra que eu quero trazer é ploutos. Ploutos também é riqueza, também é fortuna, abundância de possessões materiais, abundância, plenitude, bem, aquilo com o qual alguém é enriquecido. Você vai encontrar também no dicionário Strong. As variantes de ploutos, né? A palavra mais comum no Novo Testamento para riqueza é usada de várias formas, como riqueza natural, positiva e negativa, também figuradamente como riqueza espiritual. Vou ver aqui, Efésios capítulo 2, versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza, ou seja, ploutos, da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Mateus 27, 57 diz: caindo a tarde veio um homem rico, Plósios, de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Então, nós vamos entrar um pouco nas próximas aulas, aprofundando o seu padrão e trazendo aspectos bíblicos para desconstruir essa visão da maioria dos cristãos de que a riqueza é contrária à vontade de Deus. Vamos trabalhar agora essa programação da vontade de Deus que está expressa na Bíblia acerca da riqueza. Um grande abraço e até a próxima aula.